Que me pergunta muitas das vezes por que nós defendemos tantos os animais maltratados. Me perguntam assim, mas qual é a razão da insistência do tema? A razão da insistência do tema tem relação direta com as ocorrências que acontecem, a relação absolutamente direta. Porque já existem pessoas suficientes para fazer mal a esses animais indefesos, vulneráveis, e a gente não imagina, a gente tenta entender e tenta imaginar até onde vai essa maldade. Nós temos mais um caso de extrema crueldade praticada contra um cachorro. É impressionante, aconteceu em Equidabã, região rural da cidade, povoado Santa Terezinha. O dono de um cachorro lá em Equidabã, nessa região mais distante, afastada, esse dono do cachorro decidiu sentenciar o animal à morte. Vou repetir, decidiu pela morte do animal, acredite você. A informação é de que o cachorro estava doente e por isso ele foi amarrado numa estaca de madeira e deixado para morrer à míngua, no sol, sem água, sem comida, sem absolutamente nada. Pena de morte para o cão. Protetores dos animais foram ao local. Esses protetores presenciaram o crime. Impressionante o tamanho da crueldade. Vamos acompanhar. Balança aí. Um caso chocante, um caso cruel, onde um criminoso amarrou um cão em uma estaca de pau, um cão doente, na quinta-feira, na cidade de Equidabã, em um povoado, e deixou lá amarrado para morrer. Segundo relatos, já se sabe quem foi essa pessoa. Já prestamos um boletim de ocorrência referente ao caso. Agora vai caber à polícia investigar quem é o suspeito, para que ele pague por esse crime tão cruel. Uma protetora foi até o local onde estava o animal. Eu vou mostrar para vocês o estado do animal e o tamanho crueldade que fizeram. É muito doloroso para mim, enquanto protetora, ter que presenciar uma cena dessa. Olha aqui, por gentileza. O animal amarrado e foi morto, com fome e com sede. Olha a situação desse animal, como ele foi morto. O que é que nós, enquanto comunidade, devemos fazer? O que é que o poder público pode fazer por uma situação dessa? O que é que nós podemos fazer? Essa é uma pergunta central. É a chave para toda a questão. O que nós podemos fazer? Além das denúncias todas que são encaminhadas, nós clamamos a você, nós pedimos encarecidamente a você que faça toda a denúncia, principalmente quando a violência estiver em curso. Isso é muito importante. Quando ela já consumada, como a gente viu, ali um verdadeiro sacrifício, minha gente. Que coisa absurda é essa? Então, a sua denúncia, quando você percebe, hoje nós temos a facilidade extrema do tal do smartphone, do celular, você vai lá e registra absolutamente tudo, registra a cena, capta a imagem, cria lá um videozinho e já manda para as autoridades competentes. Nós temos hoje pessoas abnegadas, dedicadas, feito o que nós vimos ali, essas pessoas que estavam ali, indignadas absolutamente, revoltadas com o fato. Agora, essas investigações, elas precisam ser as mais esclarecedoras e definitivas possíveis para que não haja a menor margem de erro, para que saibamos quem é o autor, o suspeito, se é realmente ele o autor dessa crueldade tamanha. Será que é o caso do tal do olho por olho, dente por dente? Deixar uma pessoa que está doente dessa forma, amarrada ali à míngua, sem comer, sem beber, sem o menor tratamento, completamente abandonada? Será esse o caso? A denúncia foi registrada por um BO, o boletim de ocorrência foi feito e vai ser essa denúncia investigada muito bem. Confiamos na Polícia Civil e seu trabalho. O autor do crime ainda não foi identificado. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que o caso está em apuração. A Polícia Civil vai intimar os envolvidos. A pena, só lembrando, a pena eu ainda acho pouco. A pena de maus tratos já foi aumentada, mas é pouco. De 2 a 5 anos de prisão. Além da aplicação de multa, você conhece alguém que tenha praticado maus tratos e tenha ido preso? Está na prisão? Em caso de morte, a reclusão aumenta em
1/6 a 1/3. Tem que ser mais. Tem que ser mais. Tem que ser mais grave. Tem que ser mais pesada a pena. Triste realidade. Diga não aos maus tratos aos animais. Denuncie sempre. Registra tudo, vou repetir, grava tudo. Porque é algo realmente muito sério. Esse absoluto e total desrespeito para com a vida dos animais. As práticas recorrentes de maus tratos. Algo absurdo, Jéssica. Isso tem que parar, situação insuportável. Então, a nossa Jéssica Cruz está na Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente, o DEPAMA, e nos traz mais informações para a gente. Algo que nos impressiona demais, Jéssica. Nos indigna demais, nos entristece demais, nos revolta muito. Boa tarde para você agora, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde. Pois é, essa investigação ela é primordial. Identificação do suspeito também. E mais que isso, as testemunhas precisam falar, né? A gente vai conversar aqui agora com o delegado Hugo Leonardo, do DEPAMA, que está também envolvido nessa investigação, para ele explicar para a gente a importância do depoimento das pessoas que presenciaram alguma cena que possa ligar o fato ao suspeito, não é isso, delegado? Boa tarde. Boa tarde. É um crime grave, né, que chocou muito as redes sociais. Assim que a gente tomou conhecimento desse fato através das redes sociais, iniciamos as investigações. Há algumas pessoas que presenciaram o fato, não é? Já há apontamento de quem teria sido o causador dessa tragédia. E então, estamos aprofundando as investigações no sentido de encontrar testemunhas que falem sobre o caso. Nós também conclamamos a população, através do 181, que é o Disque Denúncia, prestar informações sobre esse caso. O que acontece? Muitas vezes as pessoas se indignam ali nas redes sociais, mas esse fato não se transforma em denúncia formal. As pessoas vamos dizer, se comovem com a situação, mas não transformam isso numa questão formal que possa facilitar as investigações e chegar à autoria do delito. Tem uma coisa muito importante, nós vimos fotos, né, da situação desse cachorro, ele numa situação que realmente choca muito a todos nós. Mas se a pessoa também filmar a pessoa, o suspeito lá numa atuação do crime, também é muito importante, já ajuda muito para a consistência do inquérito? Sim, ajuda bastante. Teve um caso recente na Universidade Federal de Sergipe, onde uma pessoa chutou algum gato diversas vezes, o gato veio a desmaiar. Isso foi filmado e facilitou as investigações. Nós chegamos à autoria e essa pessoa vai ser responsabilizada assim pelo crime de maus tratos. No caso de Aquidauana, o crime ele é agravado pela morte do animal. O que houve ali? Houve o abandono e através do abandono, a falta de alimentação, a falta de água, a falta de abrigo da luz do sol, da chuva, aconteceu a morte do animal de uma forma bem dolorosa. Então, o crime de maus tratos, ele tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão e com o agravo da pena da morte do animal, essa pena é aumentada. Então, o crime, além de ser chocante, causou a morte do animal e isso agrava sim a pena também do crime de maus tratos. Nós já temos pessoas que foram intimadas para depor nesse caso? Sim, tem pessoas que atuam na causa animal aqui da BAN, que já estão colaborando com as investigações. Em cada cidade a gente encontra com pessoas que têm essa sensibilidade, né, de atuar na causa animal. Então, em cada cidade, essas pessoas terminam contribuindo com as investigações. Elas conversam com pessoas locais, com pessoas ali dos povoados, foi num povoado, né, que aconteceu essa situação. Então, ela tem passado alguns nomes para a gente, nome de pessoas que possam contribuir com as investigações e também do possível suspeito. Lembrando, a denúncia anônima, mesmo anônima, ajuda muito. Ajuda, através do 181, esse número traz muitas informações, nome, local onde mora, como foi que foi feito o fato, onde a pessoa esconde ou se escondeu os instrumentos, né? No caso de envenenamento, por exemplo, através da denúncia anônima, a gente pede uma busca e apreensão, encontramos já veneno na residência dessa pessoa que foi acusada, uma situação anterior, né, de envenenamento. Então, já é uma prova maior, você vincula a pessoa ao envenenamento, encontrando esse veneno na residência da pessoa com a busca e apreensão. Isso tudo através da denúncia anônima do 181. Se essa pessoa ela foi identificada, vocês chegarem à conclusão que ela é a principal suspeita de ter participado desse crime, de ter cometido esse crime, ela é presa? Infelizmente, a prisão só dá em situação de flagrante. O maus tratos ali, o cachorro ou o gato sem alimentação, numa situação de falta de higiene ou de doença, isso sim é um flagrante de maus tratos. Ou se a pessoa estiver fazendo mal, uma agressão ao animal. Mas no caso desse que não é flagrante, infelizmente, a lei não permite a prisão, nem a prisão preventiva, nem a prisão temporária. Então a gente conclui a investigação apenas com o indiciamento do investigado, do suspeito, né, do crime. Infelizmente não tem essa possibilidade de você pedir uma prisão preventiva ou uma prisão temporária nesses casos. Não quer dizer que vai ficar impune? Né? Não fica impune, porque vai haver o indiciamento e essa pessoa vai responder por essas penas na justiça.
Delegado, muito obrigada pelas informações. Sérgio, só repetindo, né, para ninguém esquecer, 181, diz que denúncia, você pode fazer a denúncia anônima sem se identificar. Pois é, Jéssica e doutor Hugo, faz totalmente a diferença. Você viu, Jéssica? A denúncia que muda completamente a história. Sem denúncia fica muito difícil. Muito obrigado a você. Como eu havia também comentado anteriormente, eu não me lembro, nesse tempo todo, de um caso que eu tenha relatado aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado, Jéssica. Com relação a alguém que tenha ido para a cadeia em função dos maus tratos com os animais. Eu não me lembro, jornalisticamente não noticiei em momento algum na minha carreira. Agora, é o que o doutor Hugo colocou muito bem, a questão do flagrante. Como é que esse flagrante vai acontecer? Outro aspecto fundamental, a questão da denúncia, que nós falamos de maneira repetida mesmo, é para cognição, sabe? Essa coisa pedagógica de aprendizado, nós precisamos denunciar. E também houve, só para encerrar, houve uma evolução. Nós estamos evoluindo no que se refere a essa consciência. As pessoas estão se indignando com muito mais facilidade se comparadas a situações anteriores, por exemplo, de 10, 20, 30, 50 anos atrás. Era uma prática até comum. Os mais velhos, feito eu, se lembram disso.